Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico. O tema do nosso estudo de hoje é Jesus e a fidelidade. Lição número 14, estudo bíblico número 14. Jesus e a fidelidade. Se porventura você ainda não compartilhou esse estudo com os seus amigos, aproveite agora e envie para todos os seus amigos da lista e do seu WhatsApp para que os seus amigos conheçam também as verdades bíblicas, as verdades da palavra de Deus. Nessa série de estudos, ok, nós não estamos utilizando outro livro a não ser a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, nesta mesma página estão todas as demais lições, ok? Se falta alguma lição para você, é só procurar nesta página que você vai encontrar todas as outras lições, ok? Então aproveite e compartilhe com todos os seus amigos, com o número máximo de pessoas. Todo mundo que você quer ver no céu, compartilhe para que eles possam também entender, compreender a palavra de Deus, ok? Fidelidade a Cristo. Ninguém gosta de ser traído. A dor da traição é um dos piores sentimentos, pois a infidelidade só existe onde havia confiança. Alguém em quem você não confia não tem como traí-lo nem tirar nada de você, justamente porque antes não se esperava lealdade dessa pessoa. A traição dói tanto porque em algum momento houve compromisso, entrega, proximidade e segurança. Fidelidade é uma palavra que vem do latim e significa preservar as características originais. Preservar as características originais. Ser fiel à referência, fidelidade é sinônimo de lealdade e honradez. Como cristãos, nosso maior exemplo de fidelidade é Jesus. A Bíblia relata que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Cristo foi fiel ao Pai e ao plano de salvar a humanidade. Seu amor foi tão grande que nos ofereceu não apenas o melhor que tinha, mas tudo. Ele entregou a si mesmo. Neste estudo, vamos aprender mais sobre a fidelidade que Deus nos inspira a praticar em nosso dia. Muito bem. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 19, versículos 11 a 27. Lucas, capítulo 19, versos 11 a 27. Ok? Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 27. E nós temos aqui a parábola das 10 minas. E o texto diz assim: E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinham dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também: Se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso,
que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não metestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então nós vimos aqui a parábola das 10 minas. Lucas 19, de 11 a 27, né? Nós podemos contemplar aqui essa parábola que acabamos de ler, né? No reino de Deus, a fidelidade é um ponto fundamental, tá? Segundo o relato bíblico, certo homem deu a seus 10 servos a mesma quantidade de minas, uma moeda grega cujo valor era equivalente a 100 dias de trabalho. Um dos servos atendeu à única orientação: negociem até que eu volte, e conseguiu 10 vezes mais. Outro trouxe 5 vezes mais, cada um conforme sua capacidade. Entretanto, o servo infiel não fez nada. A mina que a princípio lhe havia sido confiada foi entregue ao que tinha mais. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2 e versículo 10. Por que fidelidade a Deus é importante em nossa caminhada espiritual? Vamos para a nossa primeira pergunta. Qual deve ser a prioridade da minha vida? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e versículo 33. Qual deve ser a prioridade de minha vida? E o texto diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos para as alternativas que temos aqui. Nós temos 3 afirmativas. Qual deve ser a prioridade de minha vida? Primeiro, a família. Segundo, o reino de Deus. Terceiro, o trabalho. Então vamos para a resposta correta. De acordo com o texto que lemos, a nossa prioridade deve ser o reino de Deus. Segunda pergunta. Em última instância, graças a quem obtemos nossos bens? Em última instância, graças a quem obtemos nossos bens? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 a 18. Em última instância, graças a quem obtemos nossos bens? Vamos para o texto. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Então, vamos para a pergunta. Em última instância, graças a quem obtemos nossos bens? Nós temos 3 afirmativas: ao esforço pessoal, à família ou a Deus? Resposta correta: a Deus. Então, em última instância, graças a quem obtemos nossos bens? Graças a Deus. Terceira pergunta: do que devemos devolver o dízimo? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, versos 20 a 22. Do que devemos devolver o dízimo? E o texto diz assim: E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, versos 20 a 22. Então, do que devemos devolver o dízimo? Resposta: devemos devolver a 10ª parte de tudo o que Deus nos der. Então, tudo é de Deus e o Senhor só exige
10%, né? A décima parte de tudo aquilo que ele, né, de tudo aquilo que nós ganhamos. Ele nos deu força, capacidade, inteligência, nós corremos atrás, conquistamos, e o Senhor, ele exige que nós devolvamos para ele, tá? Não é uma oferta, não, é uma devolução, ok? Você não está doando o dízimo, você está devolvendo o dízimo, porque o dízimo é de Deus. Então devemos devolver a décima parte de tudo o que Deus nos der, ok? Muito bem, vamos para a quarta pergunta, né? Para que os dízimos serviam no passado e servem hoje? Para que serve os dízimos? Vamos para a Bíblia? Nós temos aqui três textos, tá? Nós temos Números, Malaquias e 1 Coríntios. Então vamos primeiro para Números, lá no Antigo Testamento, tá? Números capítulo 18, e versículo 21, tá? E o texto diz assim: Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação. Então, no Antigo Testamento, né, os levitas, eles recebiam esse dízimo, e eles eram mantidos pelo dízimo, ok? Vamos para Malaquias capítulo 3 e versículo 10, ainda no Antigo Testamento, lá no finalzinho do Antigo Testamento, tá? Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3 e versículo 10. E o texto diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, né? Então, o Senhor, ele requer aqui 10% dos dízimos, e ele faz uma promessa também, tá? Então, você devolve para Deus os dízimos baseado nas bênçãos que você recebeu, né? Aquele mês foi um mês abençoado, Deus te fez prosperar, então você agora devolve aquilo que é de Deus, ok? A gente não deve devolver o dízimo esperando as bênçãos de Deus. Devemos devolver porque o Senhor já nos abençoou, ok? Nos abençoou. Agora vamos para 1 Coríntios, está lá no Novo Testamento, tá? 1 Coríntios, capítulo 13 e capítulo 9, tá? 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 a 14, tá? Versos 13 a 14. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 a 14. E o texto diz assim: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e o que os de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o evangelho vivam do evangelho. Então, para que os dízimos serviam no passado e servem hoje? Baseado nos três textos que acabamos de ler. Então, vamos lá. Números 18, 21, sustentar o ministério de sacerdotes e levitas no Antigo Testamento. Malaquias 3 e 10, prover o mantimento da casa do Senhor. 1 Coríntios 9, 13 e 14, apoiar os que vivem para pregar o evangelho. Resposta, ok? Então, resumindo, o objetivo, né, da devolução dos dízimos, lembrando aqui, você não está doando dízimo para Deus. Você não doa, o dízimo não é seu. O dízimo é de Deus. Então você está devolvendo para Deus o que é dele. E esse dízimo vai servir para manter os obreiros, tá? Para manter a obra do Senhor, ok? Esse dízimo, ele serve para, né, pagar pastores, obreiros, para que a mensagem de Jesus alcance as pessoas, ok? Essa é a função do dízimo, ok? Pagar pastores, obreiros, evangelistas, para que esses preguem o evangelho, né? Preguem o evangelho e dessa forma nós estamos aí né, divulgando a mensagem de Cristo, ok? Então, o objetivo do dízimo é esse.
pagar obreiros, pastores, evangelistas, tá? É investido na obra do Senhor. Vamos para a pergunta número 5. Agora, as ofertas. Para que servem as ofertas, ok? Vamos para a Bíblia novamente? Abra a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 35 e verso 29, tá? Êxodo capítulo 35 e versículo 29, ok? Vamos lá, e o texto diz assim: todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizera pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Agora, 1 Crônicas 29 e versículo 9, ainda no Antigo Testamento, tá? 1 Crônicas 29 e versículos 9 e 16. No verso 9 diz assim: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Ok, vamos para 2 Coríntios, agora no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo 7, lá no Novo Testamento, tá? 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo 7. E o texto diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, tá? Então, para que servem as ofertas? Então, vamos lá. De acordo com os textos bíblicos, Êxodo 35 e 29, suprir as necessidades da obra de Deus, 1 Crônicas 29 e 9, expressar gratidão ao Senhor, 2 Coríntios 9 e 7, ajudar o cristão a desenvolver a generosidade. Olha que interessante. Então, o dízimo que falamos na pergunta anterior não é seu. Se você ganhou R$ 1.000, R$ 100 daqueles 1.000 é de Deus. Ponto final. Tá? Se você ganhou R$ 10.000, R$ 1.000 é de Deus, que é 10%. Não é seu, nem é meu. É de Deus, ok? Dízimo. Agora, a oferta é voluntária, você doa. Então, o dízimo você devolve para Deus, porque ele já te deu, né? Ele te deu força para você conquistar R$ 1.000. Ele te deu inteligência, te deu talento, te deu tudo. E ele só quer de você o quê? 10%, R$ 100, pronto. R$ 900 fica com você. Então você devolve para Deus R$ 100, ok? Agora as ofertas não. As ofertas são voluntárias. Se você ganhou R$ 1.000, você pode fazer um pacto de oferta. Oferta, você pode doar 10% de oferta? Pode sim. Mas você pode doar 1%, pode doar 0,5%, pode doar 5%. O ideal é você fazer um pacto de oferta. Não fazer uma doação. Suponhamos que você vai para a igreja e faz uma doação lá de, sei lá, R$ 10 de oferta. O Senhor te deu R$ 1.000 esse mês e você faz uma doação de R$ 10. Mês que vem o Senhor te deu R$ 2.000. Você vai continuar doando de oferta R$ 10? Né? Cadê a gratidão? Deus não te fez prosperar? Por que você vai doar 10, continuar doando R$ 10? Por isso que é importante você fazer um pacto. Um pacto ou de 1%, ou de 2%, ou de 3%, ou de 10%. Né? No meu caso, eu tenho um pacto de 10%. Né? Então, eu devolvo os 10% de dízimo, que é de Deus, não é meu, eu devolvo para ele. E, como gratidão, eu faço uma doação de 10% de oferta. Então, cada um oferta, né, de acordo com o seu coração. Se no seu coração falar, não, no meu coração tá, né, Deus tocou aqui no meu coração para me doar 0,5%. Então tá, não tem problema, você vai doar 0,5%, 1%. Deus tocou no meu coração para me doar 30% de oferta por mês. Ok. É o que Deus falar no seu coração. Só lembrando que a oferta também é para o avanço da obra de Deus, né, para manter a igreja de Deus. Né? Então, resumindo aqui, então, para que servem as ofertas? Suprir as necessidades da obra de Deus, né? Construir igrejas, tá? Auxiliar ali, né, na igreja de um modo geral. Expressar gratidão ao Senhor, ajudar o cristão a desenvolver generosidade. Olha que interessante, né? Nosso coração é egoísta. Então, quando você começa a doar,
o Senhor vai trabalhando no seu coração e você se torna um cristão de verdade. Por quê? Porque Jesus doou tudo que tinha. O céu doou tudo que tinha de melhor no céu. Que foi quem? Foi Cristo, para nos salvar. Nós estávamos perdidos, sentenciados à morte eterna. E hoje nós temos o direito de vida eterna. Por que temos o direito de vida eterna? Porque o céu doou a maior oferta. A maior oferta do céu foi para a humanidade, foi para a terra. Jesus deu a sua vida, a vida dele, assim, para que nós pudéssemos ter o direito de vida eterna, para nos resgatar, ok? Muito bem, vamos para a sexta pergunta. O que Jesus ensinou sobre o dízimo e as ofertas? Vamos lá? Abra a sua Bíblia. Vamos lá para a sexta pergunta. O que Jesus ensinou sobre o dízimo e as ofertas? Abra a sua Bíblia em Mateus 23 e versículo 23, tá? Mateus, capítulo 23. Mateus está no Novo Testamento, tá? Mateus 23 e 23. Mateus 23 e 23. E o texto diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, o que Jesus ensinou sobre o dízimo e as ofertas? Olha, é importante, tá? A gente dizimar e ofertar e não omitir as demais coisas. Mateus, agora vamos para Marcos, né? Marcos 12, 41 a 44, ainda no Novo Testamento, tá? Mateus e Marcos estão no Novo Testamento. Marcos capítulo 12, versos 41, tá? Versos 41 a 44. E o texto diz assim: Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observa a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. E vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, o que Jesus ensinou sobre o dízimo e as ofertas? Mateus 23 e 23, os preceitos mais importantes não anulam o dízimo. Os preceitos mais importantes não anulam o dízimo. Marcos 12, 41 a 44. Deus se alegra com a nossa fidelidade, tá? Não importa a quantidade, né? Não importa o quanto você ganha, mas se você é fiel a Deus, ele se alegra com a sua fidelidade, tá? Pontos a considerar. A Bíblia ensina que os dízimos e as ofertas são parte da adoração. Deuteronômio 12, versículo 6. O ato de entregar voluntariamente o dízimo mostra em quem eu confio. É a minha dádiva de gratidão pelo que Deus me concede. Levítico 27, 30 e 32. As ofertas representam nossa gratidão pela salvação oferecida por Cristo na cruz. O que ele faz hoje como intercessor e o que fará quando voltar. A Bíblia não prescreve o percentual da oferta, portanto, ela pode ser menor ou igual ou maior que o dízimo. Os dízimos e as ofertas são um meio fundamental para cumprir a missão de pregar o Evangelho a todo mundo. Como você se sente ao ver o que Jesus fez, faz e fará por você? Muito bem. Compromisso de fé. Que esse possa ser o seu compromisso e o meu compromisso. Entendo que a devolução dos dízimos e das ofertas é uma forma de adorar a Deus e demonstrar minha fidelidade a Ele. Portanto, desejo empregar não apenas meus recursos na causa de Deus, mas também minha vida, meus dons e meu tempo. Que Deus possa te abençoar ricamente. Se você ainda não devolve aquilo que é de Deus, os 10% de Deus, que você possa fazer um pacto agora de devolver para Deus aquilo que já é dele, tá?
10% de tudo que você ganha é do Senhor, ok? Se você ainda não é um ofertante, faça um pacto, né? Seja um ofertante. A obra de Deus está avançando, ok? Então Deus nos concede esta oportunidade, a oportunidade de sermos também, né, um participante, sermos também alguém que vai contribuir para o avanço da obra de Deus. Se você ainda não conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia, procure aí no seu bairro, com certeza aí no seu bairro tem uma Igreja Adventista do Sétimo Dia. Faça uma visita. Os nossos cultos são todas as quartas-feiras, todos os domingos, tá? Às 19h15, ok? E todos os sábados, às 8h45 da manhã. Então, quartas e domingos é à noite, às 19h15, ok? No sábado é de manhã, às 18h45. Faça uma visita, fale lá para o ancião, para o pastor, quem você encontrar lá que você está estudando a Bíblia e que você quer conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Então você vai ser, alguém vai te abraçar, alguém vai te tirar suas dúvidas, vai te dar mais orientação, ok? Então, não fique de fora da eternidade, né? Siga como os demais a direção da eternidade. Jesus te ama muito, ele deu a vida para que você tivesse o direito de vida eterna. Tá? Ele doou tudo que o céu tinha de melhor, ele doou para a terra, para mim e para você. Que você possa fazer um pacto de consagração neste momento com o Senhor. Vamos orar? Querido Deus e Pai eterno, nós estamos concluindo esse estudo, um estudo maravilhoso que falamos sobre aqui a fidelidade dos dízimos e ofertas. E nós queremos nesta hora fazer um pacto com o Senhor, fazer um pacto de consagração, de entregar aquilo que é do Senhor. Que tu possa, ó Pai, receber a vida deste teu servo, dessa tua serva agora, que está fazendo este pacto com o Senhor. Abençoa ricamente este teu servo, essa tua serva, abençoa a sua vida financeira, a sua saúde, sua vida familiar. Eu entrego a vida deste teu servo, dessa tua serva, em tuas santas mãos. Que tu possa, ó Pai, a cada dia direcioná-la rumo à eternidade. Nós sabemos que este mundo será queimado, este mundo será destruído, porque o Senhor tem uma proposta maior, uma proposta melhor, que é criar um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. E nós queremos estar lá, Senhor. Nós queremos estar neste novo céu e nessa nova terra que habita a justiça. Portanto, abençoa ricamente este teu filho, tua filha. Abençoa, Senhor. Derrama bênçãos sem medidas sobre este teu servo, essa tua serva. Nós oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém.